Muita saúde, muito bem-vindos ao Kelly Integral. Hoje falaremos sobre o detector auricular de pontos, que ele é super sensível à atividade elétrica dos pontos de acupuntura, tanto na região auricular, que é a principal função deles, mas através da minha experiência, já utilizei nos pontos da acupuntura sistêmica, que é no corpo todo, também foi muito positivo. Então, trabalharemos dessas duas formas. Esse é o nosso aparelho, né? Para vocês que já tiveram acesso a ele. Eu conheci esse aparelho há em torno de uns 12 anos atrás, quando eu fui morar e estudar na China. Agora que retomei o Japão, eu voltei a utilizar, inclusive é muito comum a utilização desse aparelho aqui. Ele é extremamente sensível, ele é extremamente pontual e auxilia tanto o terapeuta quanto o paciente, que é interessante também o paciente saber o que está acontecendo com o corpo dele, entender o que significa os pontos, qual é a energia elétrica dos pontos, para trabalhar essa mensuração dos resultados, não é verdade? Então, inclusive, dessa última vez que eu fui para o Brasil, eu levei ponteiras para outros profissionais de acupuntura, de auriculoterapeutas, e assim nós conseguimos ter grandes resultados e também uma boa compartilha sobre a função desse aparelho tão moderno, não é verdade? Então, essa é a caixinha inicial dele, né? Você pode ver o layout, é muito parecido, né? De 12 anos atrás, agora, o que eu senti no aparelho de agora é que é muito mais sensível, né? Então, teve uma mudança tecnológica já significante nesses anos de desenvolvimento, né? Então, esse é um aparelho que você vai colocar nos pontos de acupuntura, nos pontos auriculares, e através de uma sensibilização elétrica, ele vai trazer um resultado, uma resposta para a nossa sensibilidade. Então, por exemplo, se você aplicar no ponto, né, ele tem uma mola, então você aplica no ponto e deu verde, ou amarelo ou vermelho, que são as três cores que nós iremos trabalhar, tem uma significância dentro do nosso caso clínico, né? Então é importante nós trabalharmos entendendo bastante como funciona esse aparelho. Então, ele tem a parte de bateria, né? A bateria dele, o meu durou 8 anos, troquei agora há pouco tempo, né? Então, aqui tem a bateria, ligar on e off, né? Sempre desligar, porque às vezes a pessoa pode acabar guardando no on e aí acaba perdendo um pouco mais de bateria. Essa parte da sensibilidade, né, e volume. Então, ele tem uma sensibilidade de 10 amperes a 20 amperes. Então, ele consegue sentir bem o ponto e a disfunção da pessoa, tá? Ele tem a sensibilidade mais ao toque e à pressão do que referente a essa função. Então, aqui você pode manter entre 4, 5, se precisar aumenta, que também estimula a parte de volume ou diminui, tá bem? Aqui ele tem a numeração, também fica fácil de visualizar. Ele tem a pega posterior e a anterior, então a gente vai pegar igual a agulha de acupuntura, né? A parte posterior com o indicador e a frontal com o dedão, com o polegar, né? Vai fazer essa pega para poder fazer exatamente o movimento que a gente faz com a acupuntura, tá? Com a agulha. E aí nós vamos pressionar o ponto. Se o ponto der verde, é porque ele está com mínima ou nula disfunção. Então a gente já pode passar para um próximo ponto. Se ele apresentar cor amarela, é porque está numa situação crítica, então já tem uma disfunção do ponto. Então é importante trabalharmos esse ponto para gerar o fluxo energético vital. E quando ele apita no vermelho, quando aparece o vermelho, que cada uma das suas sonoridades são bem diferentes, o vermelho ele indica uma criticidade e realmente uma disfunção já crônica, né? Mais a longo prazo dentro do conjunto de pontos. E é muito interessante que, por exemplo, ter essa comparação, porque eu acho que é legal passar para o paciente, começamos a tratar, o ponto está vermelho. Aí no final da sessão a gente aplica, vai estar amarelo. Então o paciente já sente mais segurança, poxa, já teve uma melhora. Então pode ser de amarelo para verde, vermelho para verde, né? Então a gente consegue mostrar para o paciente também a melhora que está tendo dentro do tratamento. Então, nós conseguimos tanto fazer a avaliação, que é extremamente individual, é extremamente sensível esse aparelho, então você vai conseguir fazer o diagnóstico
e consegue fazer a evolução do tratamento com o seu paciente. Então, ele tem esses dois benefícios. Essa caneta ela é utilizada apenas por profissionais, né, que são habilitados a tanto diagnosticar quanto a tratar. Então, auriculoterapeutas, terapeutas, acupunturistas, que têm esse acesso e que podem trabalhar, fechar o seu diagnóstico dentro dessa função e também fazer o seu tratamento, que é o mais importante, né? Então, esse é um aparelho maravilhoso, um aparelho que eu uso até hoje. É um aparelho que, principalmente para as pessoas que começam, primeira, segunda sessão, é super importante, porque a pessoa começa a ficar curiosa sobre o seu processo de saúde, o que está acontecendo no ponto. Aí ela começa a entender que tem uma energia elétrica circulante no organismo, né? Uma energia nervosa que está circulante no organismo. E através dos pontos, ela entende que tem uma alteração funcional eletromagnética entre eles. E a gente consegue fazer esse trabalho, esse tratamento, essa evolução e essa melhora. E dessa forma o corpo ele consegue ter um ritmo mais dinâmico, mais saudável, não é verdade? Então, por exemplo, se tem um ponto vermelho bem crítico, tem uma disfunção energética onde não flui a energia, onde ele bloqueia, onde já estabelece uma doença. Então, conforme vai se eliminando, vai se diluindo, vai se estimulando, essa energia ela se canaliza, é eliminada e aí o ponto ele se torna mais saudável, que vai para a parte semicrítica, crítica ou para nula e zero, tá bem? Então essa é a caneta. Lembre-se sempre, terminou de usar, eu sempre zero o som e off, tá bem? E limpa sempre a ponteira antes para começar, porque ele é eletromagnético, então é importante passar sempre um álcool no início e um álcool no final para esterilizar, para você poder usar com mais segurança no seu próximo paciente ou cliente, tá bem? A bateria, como eu falei, é uma bateria bem comum, durou 8 anos, durou muito tempo, a caneta dura até hoje, eu adoro ela, né? E eu sempre indico, né, para os terapeutas guardarem certinho, é um tesouro nosso, então guarda bem guardadinho, que aí você consegue utilizar o máximo de tempo possível. Também, qualquer dúvida, vocês podem me mandar uma mensagem, podem me escrever, compartilhem a sua experiência, que é maravilhosa com essa caneta, como que foi a sua experiência com o seu paciente, e assim nós vamos construindo esse ideal integral dentro da medicina tradicional chinesa, que com certeza auxilia e também proporciona bem-estar de uma forma muito dinâmica, né? A auriculoterapia, que é a parte da orelha, ela interage com o corpo todo. E conforme você for tendo experiências, principalmente com a caneta, você consegue correr esse tratamento para outros pontos do corpo e também entender os benefícios. Tá bem? Muita saúde e gratidão, Mayra Cordeiro.